Olá! O Dia Mundial do Coração é celebrado em 29 de setembro. O motivo da data é conscientizar a população a adquirir hábitos mais saudáveis e a cuidar da saúde cardíaca. Para se ter uma ideia, cerca de 300 mil pessoas sofrem infarto agudo do miocárdio por ano aqui no Brasil. E 30% desses casos terminam em óbito. Os dados são do Ministério da Saúde. Popularmente, as doenças do coração estão mais associadas aos homens, porém, a saúde das mulheres tem chamado a atenção. E para falar sobre os cuidados necessários e os principais fatores que provocam doenças cardiovasculares, eu converso agora com o Dr. José Carlos Zanon, que é médico cardiologista. Doutor, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço o convite, Karina, obrigado. Será um prazer conversar com vocês sobre as doenças cardiovasculares. E doutor, para iniciar a nossa conversa, explica para a gente quais são os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Bom, Karina, os fatores de risco clássicos para a doença cardiovascular, os principais, a hipertensão arterial, a pressão alta, o diabetes, que é a glicose alta, o colesterol alto, o cigarro também, o tabagismo, é um importantíssimo fator de risco, a falta de atividade física, o sedentarismo, a obesidade também é um fator de risco. E hoje a gente tem discutido muito os fatores emocionais, psicossociais, também associados a risco aumentado de doença cardiovascular. E doutor, quais são os sintomas comuns de problemas cardiovasculares que as pessoas muitas vezes ignoram ou confundem com outras doenças? A gente tem que estar atento para alguns sintomas principais. O principal deles é a dor no peito. Dor no peito é um sintoma importante, que é o que está associado à doença isquêmica do coração, ao infarto, mas também falta de ar, fadiga, tonturas, desmaio, tudo isso podem ser sinais aí precoces de doença cardiovascular e que às vezes a população deixa passar despercebida e não dá atenção. E Zanon, como a gente começou falando aí, as doenças cardiovasculares são as principais razões de óbitos no mundo. Só que no Brasil elas correspondem a 30% das mortes, principalmente entre os homens, né? Exatamente. Para se ter uma ideia, no Brasil morre uma pessoa a cada 90 segundos por doença cardiovascular. Então realmente é um número alarmante. A doença cardiovascular, ela mata 2 vezes mais do que todos os tipos de câncer somados. Então a conscientização para a prevenção da doença cardiovascular é fundamental para a gente conseguir reduzir mortalidade no Brasil. E agora falando especificamente sobre a saúde da mulher, o número de infartos cresceu nesse grupo, né? Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia indicam que o país teve um aumento de mais de 60% de mortes de mulheres de 15 a 49 anos por infarto entre 1990 e 2019. A que pode ser atribuído esse aumento, doutor? Karina, existem vários fatores associados a esse aumento de risco para a doença cardiovascular na mulher. Primeiro, próprios fatores sociais mesmo, em que a mulher hoje está mais submetida, mais estresse, A mulher hoje está muito mais ativa no mercado de trabalho, então aqueles fatores de risco psicossociais até que estavam muito afetados, muito ligados aos homens antigamente, hoje as mulheres estão mais sujeitas a eles também. E as mulheres têm algumas características especiais em relação aos homens. Apesar da doença cardiovascular acometer mais precocemente os homens, após a menopausa principalmente, o aumento de risco de doença cardiovascular aumenta para as mulheres. E as mulheres jovens, elas têm doenças cardiovasculares, têm infarto, que é a principal preocupação, mesmo sem doença aterosclerótica, que a gente chama, sem doença obstrutiva. A mulher jovem tem infarto sem obstrução coronariana e são quadros geralmente mais graves. E a gente tem visto isso realmente aumentar nos últimos anos. E nós, mulheres, devemos tomar algum cuidado específico quando trata-se da saúde do coração? Não só as mulheres, mas os homens, principalmente as mulheres, muita atenção ao estresse. Existem alguns dados, algumas pesquisas mostrando que o estresse, a sobrecarga aí de estresse emocional está relacionado de maneira mais importante ao infarto na mulher do que no homem. Então atenção para hábitos de vida mais saudáveis, diminuir estresse, atividade física regular é um fator fundamental de redução de risco cardiovascular, tabagismo também é um fator de risco importante que as mulheres têm que combater.
na verdade, é controlar de maneira adequada aqueles principais fatores de risco cardiovasculares que a gente falou. Perfeito, doutor. E no Dia Mundial do Coração, é importante destacar que a mudança de hábitos, né, como o senhor começou a falar aí, é um dos principais caminhos para cuidar da saúde desse órgão vital, né? Com certeza. Eu acho que a gente conscientizar a população de que a gente tem que fazer atividade física, controlar bem a alimentação, né? A dieta é fundamental. A partir da atividade física adequada, a partir de uma dieta adequada, a gente controla melhor a pressão alta, controla melhor a glicose, controla melhor o colesterol, que são os principais fatores de risco. E, de novo, atenção para o tabagismo. E doutor, para finalizarmos, aproveitando que 27 de setembro é marcado como Dia do Doador de Órgãos, queria que o senhor falasse da importância desse gesto e também pudesse reforçar que o sistema de doação de órgãos aqui do país é seguro. Sem dúvida, é um sistema muito seguro e organizado. A gente tem no Brasil um sistema de doação, né, de transplantes, um dos mais organizados do mundo, e é um sistema que funciona, tá? Não tem privilégios. Você pode estar internado pelo SUS ou no melhor hospital particular do país, que a fila é a mesma, e realmente funciona e salva vidas. E a gente tem que conscientizar a população que a doação de órgãos, ela é um ato, é um gesto de amor, é um gesto de salvar vidas. Muitas vezes é difícil mesmo para quem perde um ente querido ter a coragem até de doar órgãos, né, de doar córnea, de doar um coração. Isso salva vidas. Falando especificamente do coração, quem tem uma insuficiência cardíaca grave, que precisa de um transplante de coração, esse paciente muitas vezes tem pouco tempo para esperar pelo órgão. Então, a gente ter essa conscientização da população, aumentar a propaganda da segurança dos transplantes de órgãos, eu acho que a gente pode ter, né, resultados mais satisfatórios e salvar muitas vidas aí no futuro. Doutor, muito obrigada por essa entrevista tão esclarecedora. Eu que agradeço, foi um prazer conversar aqui com vocês. E como disse o Dr. Zanon, é importante cuidar da saúde do coração. Moradores de Ouro Preto e de Mariana podem procurar a Unidade Básica de Saúde de referência para conversar com o médico da família. E caso necessário, ele irá pedir acompanhamento para o especialista. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.